Saímos correndo da casa do nosso filho no meio da noite, tremendo. Meu marido agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas. Na outra mão, documentos que encontramos escondidos em gavetas, provas de que minha nora vinha nos envenenando sistematicamente há meses. Mas os papéis do asilo eram apenas um disfarce. O que ela realmente havia planejado para nós era muito mais sinistro, e quando a magnitude do plano dela nos ocorreu, sabíamos que não poderíamos voltar atrás. Talvez tenhamos apenas alguns dias para agir, mas antes de continuar, certifique-se de já estar inscrito no canal e compartilhe sua experiência nos comentários. Adoramos saber até onde nossas histórias estão indo. Meu nome é Clara e depois de quase 50 anos de casamento com Roberto, nunca imaginei que o maior perigo para nossas vidas viria da mulher que nosso filho escolheu como esposa. Tudo começou quando fomos morar com eles, depois que Roberto sofreu um leve ataque cardíaco. Nossa casa em Guadalajara tinha se tornado grande demais para cuidarmos sozinha, e Marcelo, nosso único filho, insistiu que nos mudássemos para a casa dele em Puebla. Será melhor para todos. Mãe, disse ele com aquela voz confiante de sempre. Assim, podemos cuidar do papai e você não estará sozinha. Nos primeiros dias, Daniela, minha nora, pareceu atenciosa. Serviu o café da manhã pontualmente. Perguntou sobre os remédios de Roberto e sorriu ao sair para o trabalho. Mas havia algo em seu olhar que me perturbava, uma espécie de cálculo constante, como se cada gesto fosse medido, cada sorriso ensaiado diante de um espelho. Foi na terceira semana que as primeiras rachaduras apareceram na fachada perfeita. Dona Clara começou com aquela voz artificialmente doce enquanto eu lavava a louça do café da manhã. Você se importaria de não mudar tanto as coisas de lugar? Eu tenho um sistema e fica complicado quando as coisas mudam de lugar. Concordei, embora tudo o que eu tivesse feito fosse organizar melhor as panelas na gaveta de baixo, que estavam empilhadas umas sobre as outras, dificultando o acesso a que eu precisava. Naquela mesma noite, enquanto jantávamos, Lucas, meu neto de 16 anos, comentou que o arroz que eu tinha preparado estava delicioso. Vovó, você tem que me ensinar a fazer arroz assim. O seu sempre sai soltinho. Vi o sorriso de Daniela congelar instantaneamente. Seus olhos normalmente calculistas escureceram como o céu antes de uma tempestade. Lucas, não exagere, é só arroz. E a propósito, sua avó não deveria estar cozinhando. Combinamos que eu cuidaria da cozinha, não é, dona Clara? Nunca tínhamos feito um acordo desses, mas o tom dela não admitia objeções. Roberto tossiu, desconfortável. Marcelo fingiu não notar olhando para o prato. E Juliana, minha neta de 14 anos, apenas deu de ombros, como aprendera a fazer quando a mãe usava aquele tom. Com licença, querida. Eu só queria ajudar, murmurei, sentindo um nó na garganta que dificultava engolir o próprio arroz que eu havia preparado. As semanas seguintes foram uma rotina constante. Cada ação que tomávamos era questionada, cada hábito criticado. Roberto não conseguia mais assistir televisão depois das 21 horas. Consome muita energia. Mesmo que Juliana dormisse com o computador ligado a noite toda, eu não podia mais receber meus amigos para tomar café. A casa estava uma bagunça, embora Daniela organizasse jantares barulhentos com os colegas quase toda semana. Mãe, você está bem? Marcelo me perguntou certa manhã, quando estávamos sozinhos, na cozinha. Havia uma preocupação genuína em seus olhos, mas também uma dúvida que me partia o coração. Meu filho estava dividido entre o amor pelos pais e a lealdade à esposa. Estamos nos adaptando, filho, respondi com um sorriso fraco,
incapaz de dizer toda a verdade. Como eu poderia explicar que a esposa dele estava nos desumanizando sistematicamente? Como eu poderia dizer que cada dia naquela casa era uma pequena morte da nossa dignidade? Roberto, sempre mais observador do que eu, segurou minha mão por baixo da mesa durante o jantar naquela noite. Um gesto silencioso de solidariedade. Ele também percebeu o que estava acontecendo, mas, como eu, não queria causar problemas para o nosso filho. O verdadeiro horror começou em uma terça-feira qualquer. Eu estava dobrando algumas roupas em nosso quarto quando ouvi a voz de Daniela vinda do escritório. A porta estava entreaberta e eu não queria ouvir, mas algo em seu tom me fez parar. Doutora, eu entendo perfeitamente. Sim, pessoas da sua idade, claro, problemas cardíacos, sintomas que parecem naturais, sem levantar suspeitas. Meu sangue gelou. Aproximei-me da porta lentamente, prendendo a respiração. E aquelas combinações de medicamentos que ele mencionou realmente pareceriam uma morte natural, especialmente com seu histórico cardíaco. Perfeito. Instintivamente dei um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Minhas pernas cederam e tive que me apoiar na parede para não cair. Isso não podia ser real. Minha nora estava me consultando sobre como nos matar, como fazer com que parecesse natural. Voltei para o nosso quarto, em estado de choque. Quando Roberto chegou em casa de sua curta caminhada diária pelo bairro, ele me encontrou sentada na beira da cama, olhando para a parede. Clara, o que aconteceu? As palavras saíram hesitantes, entre arengas que eu não conseguia mais conter. Contei tudo o que tinha ouvido, cada palavra horrível, cada insinuação macabra. Roberto empalideceu, mas, ao contrário de mim, sua reação foi perigosamente calma. Vi seus olhos, normalmente gentis, endurecerem como nunca antes. Clara, ele disse em uma voz que não parecia a sua. Temos que sair daqui hoje. Passamos o resto do dia fingindo estar normais enquanto planejávamos nossa fuga. Roberto ligou para sua irmã Concepción, que morava a 3 horas de distância em Veracruz. Ela concordou imediatamente em nos receber, sem fazer muitas perguntas. Algo na voz de Roberto deve ter comunicado a urgência da situação. Naquela noite, jantamos em silêncio. Lucas percebeu que algo estava errado e me lançou olhares preocupados durante toda a refeição. Aquela criança sempre teve uma sensibilidade especial, uma capacidade de perceber os sentimentos dos outros que Daniela constantemente tentava abafar. Depois do jantar, quando todos já tinham se recolhido, Roberto e eu continuamos acordados, sentados na beira da cama, de mãos dadas, esperando. Cada minuto parecia uma eternidade. O relógio marcava 11h30 quando finalmente nos levantamos. Você está pronta? Roberto sussurrou, segurando nossas 2 malas pequenas. Assenti, incapaz de falar. Como tínhamos chegado a esse ponto? Como era possível estarmos fugindo da casa do nosso próprio filho no meio da noite como criminosos? Saímos do quarto, pisando com cuidado, evitando o rangido do assoalho. Paramos brevemente em frente ao quarto de Lucas. A dor de ir embora sem me despedir do meu neto era quase física, um aperto no peito que rivalizava com o medo que eu sentia. Roberto colocou a mão no meu ombro, silenciosamente me lembrando de continuar. Descemos as escadas, cada degrau um pequeno milagre de silêncio. Na cozinha, tomei os remédios que Roberto havia escondido antes. Eu não confiava mais nos que estavam no armário de remédios do banheiro, não depois do que ouvira. A porta dos fundos se abriu com um clique suave, e o ar frio da manhã nos recebeu como um tapa.
Dei uma última olhada na cozinha, onde havia preparado tantas refeições para minha família, na sala de estar onde havíamos comemorado aniversários, nas paredes que abrigavam fotografias de tempos mais felizes. Vamos, disse Roberto. Sussurrei e saímos noite adentro. O terminal rodoviário estava praticamente deserto. Durante aquela hora, sentamo-nos num banco duro, com as malas aos pés, dois velhos deslocados no meio da noite. As luzes fluorescentes revelavam impiedosamente as nossas expressões exaustas, as nossas roupas amassadas, a nossa dignidade ferida. Tudo vai ficar cristalino, disse Roberto, apertando a minha mão. Vamos recomeçar. Não tive coragem de dizer que, aos 74 anos, recomeços eram luxos quase impossíveis. Em vez disso, apoiei a cabeça no seu ombro e fechei os olhos, tentando não pensar no que estávamos a deixar para trás. O autocarro chegou pontualmente às 2 da manhã. O motorista, um homem de meia idade com olheiras profundas, ajudou-nos com as malas, lançando-nos olhares curiosos, mas gentis. Quem eram aqueles dois velhos a viajar sozinhos no meio da noite? Que história carregavam consigo? Quando o motor rugiu e o autocarro começou a andar, senti as lágrimas. Eu estava me segurando e finalmente transbordei. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de alívio, de medo, de incerteza. Toda a complexidade de emoções que acompanha aqueles que são forçados a deixar tudo para trás para sobreviver. Roberto passou o braço em volta dos meus ombros e me puxou para mais perto. Seu corpo tremia levemente e percebi que ele também chorava silenciosamente, como aprendera a fazer ao longo da vida. Quem diria? Ele sussurrou amargamente que depois de uma vida inteira construindo um lar para o nosso filho, acabaríamos fugindo da casa dele como ladrões na noite. Não respondi. Não havia resposta possível para aquela percepção devastadora. Pela janela do ônibus, observei as luzes de Puebla se afastarem, ficando cada vez menores, até se tornarem apenas um borrão distante no horizonte escuro. À nossa frente, apenas a rodovia e a incerteza do amanhecer. Concepción nos recebeu de braços abertos quando descemos do ônibus ao amanhecer em Veracruz. Seu rosto envelhecido se iluminou ao nos ver, mas sua alegria logo deu lugar à preocupação ao notar nossas expressões exaustas e os olhos vermelhos de... chorando. Meu Deus, o que aconteceu com eles? Perguntou ela enquanto nos abraçava. Roberto balançou a cabeça. Então, irmã, agora só precisamos descansar. A casa de Concepción era pequena, mas aconchegante. Desde que seu marido faleceu, 3 anos antes, ela morava sozinha com seus 2 gatos e um jardim que era seu orgulho e alegria. Ela nos mostrou o quarto de hóspedes. Agora é deles pelo tempo que precisarem. E nos deixou para descansar. Caí na cama completamente vestida, sem forças nem para tirar os sapatos. Meu corpo finalmente cedeu ao cansaço, mas minha mente continuou a girar. Imagens de Daniela ao telefone, o rosto preocupado de Lucas e a casa que havíamos deixado se misturavam em um vórtice confuso. O que você acha que o Marcelo vai fazer quando descobrir que fugimos? Perguntei a Roberto, que estava deitado de costas, olhando para o teto. Não sei, Clara. Realmente não sei. A manhã se transformou em tarde e depois em noite sem que saíssemos do quarto. Concepción bateu na porta algumas vezes, oferecendo comida que mal tocávamos. No dia seguinte, quando finalmente encontrei forças para me levantar e tomar um banho, olhei no espelho e quase não me reconheci. O rosto que me olhava era mais velho, mais cansado,
os olhos opacos como vidro embaçado. Roberto parecia igualmente abatido. Sua pressão arterial estava alta, apesar da medicação, e uma tosse persistente o incomodava. A fuga noturna havia cobrado seu preço de nossos corpos envelhecidos. No terceiro dia, o telefone de Concepción tocou. Era Marcelo. Concepción entrou no quarto segurando o aparelho com uma expressão duvidosa. É seu filho, ele está muito chateado. Roberto estendeu a mão para pegar o telefone, mas fui eu quem o pegou. Eu precisava ouvir a voz do meu filho, mesmo que fosse para ouvir acusações. Marcelo, mãe! Sua voz estava abafada, uma mistura de alívio e raiva. Como eles puderam fazer isso? Simplesmente desaparecer no meio da noite? Estamos morrendo de preocupação. Lucas não consegue parar de chorar. A menção ao meu neto me partiu o coração. Filho, nós não, mãe, não tem desculpa. Eles deixaram uma carta maluca dizendo que não eram bem-vindos, que precisavam ir embora para preservar a dignidade. Do que eles estão falando? Esta casa também é deles. Respirei fundo, procurando as palavras. Como eu poderia explicar? Como eu poderia fazer meu filho entender que a esposa dele estava planejando nos matar? Soaria como divagações de uma velha paranoica. Marcelo, as coisas não estavam certas. Daniela, ela não nos queria lá. Que loucura! Daniela sempre cuidou deles, sempre se importou. Sua negação foi tão absoluta que me fez duvidar de mim mesma por um momento. Talvez eu tivesse interpretado tudo errado. Será que a conversa que ouvi tinha outro significado? Não, impossível. Eu sabia o que tinha ouvido. Filho, não podíamos mais ficar. Por favor, tente entender. Entender o quê? Que meus pais escolheram fugir como rebeldes adolescentes em vez de falar comigo? Que deixou Lucas e Juliana arrasados? Que me fez parecer um filho negligente que expulsou os próprios pais? Sua voz falhou na última frase e percebi que sua raiva vinha mais de vergonha e confusão do que qualquer outra coisa. Marcelo sempre se importou com as aparências, com o que os outros pensariam dele. E agora, com a nossa fuga, tínhamos manchado sua imagem de filho perfeito. Nós te amamos. Marcelo. Sempre te amaremos, mas não podíamos ficar por causa da Daniela. É isso! O que ela fez de tão terrível? A pergunta pairava no ar como fumaça espessa. Olhei para Roberto, que havia se aproximado e ouvia a conversa. Seus olhos me diziam para não contar, para não plantar aquela semente venenosa. Só precisávamos de um espaço só nosso, filho, onde não nos sentíssemos um fardo. Houve um longo silêncio. Quando Marcelo falou novamente, sua voz estava mais contida, mais fria. Eu nunca, jamais considerei você um fardo. E se Daniela fez você se sentir assim, eu sinto muito. Mas fugir daquele jeito, eu não consigo perdoar isso facilmente. Depois de desligar, fiquei olhando para o meu celular por um longo tempo. A distância entre meu filho e eu parecia intransponível, um abismo criado não apenas pelos quilômetros físicos, mas por tudo o que não foi dito, por tudo o que ele se recusou a ver. As semanas seguintes foram um exercício de adaptação. Concepción foi uma anfitriã gentil, mas estava acostumada a morar sozinha. Tivemos que reaprender a conviver, a respeitar os espaços e a criar novas rotinas. Roberto passou horas no pequeno quintal cuidando das plantas, com uma dedicação que beirava a obsessão. Eu ajudava na cozinha e nas tarefas domésticas, grata por poder fazer algo útil sem críticas constantes. Num domingo ensolarado, cerca de um mês após a nossa chegada, estávamos tomando café na varanda
quando um carro desconhecido estacionou em frente à casa. Meu coração disparou quando reconheci Lucas saindo do banco do passageiro. Marcelo estava ao volante, seu rosto tenso visível através do para-brisa. Vovó, vovô. Lucas correu em nossa direção de braços abertos, o rosto iluminado por um sorriso que momentaneamente apagou toda a dor das últimas semanas. Abracei meu neto com força, sentindo seu corpo adolescente ainda em crescimento, agora quase da minha altura. Ele cheirava a shampoo e a algo indefinível que era só o Lucas. Meu filho, sussurrei contra seus cabelos. Por que senti sua falta? Roberto se juntou ao abraço, com os olhos vidrados. Atrás de Lucas, Marcelo se aproximou lentamente, como se não tivesse certeza de ser bem-vindo. Posso entrar? Perguntou. A voz era quase tímida, tão diferente do tom acusatório da última batida. Concepción, que observava da porta, fez um gesto amplo e acolhedor. Esta casa está aberta a toda a família. Sentamos na pequena sala de estar, um silêncio constrangedor pairando entre nós. Lucas tagarelava, nos contando sobre a escola, seus amigos, as últimas notícias do bairro, preenchendo o vazio com sua energia adolescente. Juliana queria vir também, disse ele finalmente, mas a mamãe não deixou. Uma sombra cruzou o rosto de Marcelo. Juliana está de castigo por causa das notas, explicou ele rapidamente. Não tem nada a ver com esta visita. Assenti, embora não acreditasse em tudo. Eu conhecia muito bem as táticas de Daniela. Como vai? Perguntou Marcelo depois de um tempo, olhando ao redor como se avaliasse nossas condições de vida. Estamos bem, filho, respondeu Roberto com dignidade. Concepción tem sido maravilhosa. Bem. Marcelo parecia desconfortável se remexendo na cadeira. Pensei muito no que aconteceu, no porquê de você ter sentido que precisava ir embora daquele jeito. Troquei um olhar rápido com Roberto. Seria possível que Marcelo estivesse finalmente começando a ver a verdade. Falei com Daniela, continuou ele. Ela está muito magoada. Ela sente que vocês três nunca deram a chance de se entenderem de verdade. A menção do nome dela me embrulhou o estômago. A audácia daquela mulher de se fazer de vítima depois de tudo o que fez. Marcelo começou, Roberto com a voz calma. Há coisas que aconteceram que vocês não sabem. Eu sei que todos vocês achavam que Daniela era muito controladora, interrompeu Marcelo. Eu sei. Havia tensões, mas fugir no meio da noite, deixando apenas uma carta, destruiu nossa família. A raiva reprimida finalmente transbordou. Lucas se encolheu no sofá, olhando para o chão. Nossa família já estava destruída, filho. Respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Ela era destruída cada vez que Daniela nos humilhava. Cada vez que éramos tratados como fardos indesejados, cada vez que nossos netos eram proibidos de passar tempo conosco. Mãe, isso é exagero. Daniela sempre, Marcelo. Roberto se levantou, apoiando-se na bengala. Ela sempre sorria quando você estava olhando, sempre fingia preocupação quando havia testemunhas. Você não via o que estava acontecendo quando não estava por perto. Lucas levantou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Pai, os avós têm razão, mãe. Ela não foi gentil com eles. Marcelo olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. O que você quer dizer com isso, Lucas? Ela dizia coisas o tempo todo que eram um fardo, que eram um desperdício, que atrapalhavam a casa. Ele chegou a culpar a avó quando as coisas desapareciam.
Disse que a avó estava ficando esquecida, que talvez ela tivesse. Como é que ela disse? Demência incipiente. A palavra pairou no ar como um insulto. Marcelo empalideceu. Por que você nunca me contou isso? Lucas deu de ombros, um gesto tão adolescente e ao mesmo tempo tão eloquente. Você nunca perguntou, pai. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de revelações que Marcelo parecia finalmente estar processando. Seu rosto passou por várias emoções: surpresa, negação, raiva, culpa. Eu não sabia, sua voz baixa finalmente disse. Juro que não sabia que as coisas eram assim. Você não queria ver, filho, respondeu Roberto sem acusação, apenas constatando um fato. Era mais fácil acreditar que estava tudo bem, que éramos uma família feliz. Marcelo passou a mão pelo rosto, um gesto que me lembrou tanto o menino que um dia se confundiu com algum problema de matemática. Ainda assim, disse ele depois de um tempo, fugindo no meio da noite. Houve mais, interrompi, incapaz de me conter por mais tempo. Algo muito pior estava acontecendo. Então contei sobre a conversa que ouvira, as palavras exatas de Daniela ao telefone, a consulta sobre medicamentos que poderiam causar mortes aparentemente naturais. O rosto de Marcelo se transformou enquanto eu falava. Primeiro em descrença, depois em horror, finalmente em algo próximo ao desespero. Não, ele gaguejou. Não, isso não pode ser verdade. Daniela nunca... Ela não poderia. Eu sei o que ouvi, filho. Insisti docemente. É por isso que tivemos que sair daquele jeito. Não era apenas uma questão de dignidade, era uma questão de sobrevivência. Lucas estava mortalmente pálido. Mamãe ia machucá-los. Roberto se aproximou do neto, colocando a mão em seu ombro. Não sabemos exatamente o que Lucas estava planejando. Só sabemos que não podíamos arriscar. Marcelo se levantou abruptamente e foi até a janela de costas para nós. Seus ombros tremiam levemente e percebi que ele estava chorando. Meu filho, meu garotinho, que sempre foi tão forte, tão confiante, agora estava desmoronando diante da possibilidade de que sua esposa fosse capaz de tamanha monstruosidade. Lucas se aproximou do pai hesitante, como se não soubesse o que fazer. Finalmente, colocou a mão em suas costas, um tímido toque de solidariedade. Pai, preciso pensar, disse Marcelo finalmente, sem se virar. Preciso processar tudo isso. O resto da visita foi silencioso, carregado de emoções não resolvidas. Quando finalmente se prepararam para ir embora, Marcelo me abraçou com força, como não fazia desde criança. Desculpe, mãe, sussurrou. Sinto muito por não ter percebido. Está tudo bem, respondeu meu filho, acariciando os cabelos como eu fazia quando ele era pequeno. Você está percebendo agora? É isso que importa. Enquanto o carro se afastava com Lucas acenando pela janela, senti uma mistura de esperança e apreensão. A verdade finalmente estava emergindo. Mas a que custo? Que tempestade Marcelo enfrentaria quando voltasse para casa, quando confrontasse Daniela? Roberto pegou minha mão como se lesse meus pensamentos. Ele vai ficar perfeitamente tranquilo. Marcelo sempre foi forte. Assenti, embora não tivesse tanta certeza. Há certos tipos de força que só descobrimos que possuímos quando somos forçados a encarar a mais dolorosa das verdades, a de que aqueles que amamos nem sempre são quem pensamos que são. 2 semanas se passaram sem notícias de Marcelo ou das crianças. Tentei ligar algumas vezes, mas só consegui falar com Lucas brevemente quando ele atendeu o telefone num domingo. Ele parecia nervoso, falando em sussurros apressados. Está tudo bem, vó, mas não posso falar agora.
Papai e mamãe estão brigando muito. Ela nega tudo. Diz que você está inventando histórias para destruir a família. E seu pai? Em que ele acredita? Ele não sabe em quem acreditar. Acho que, no fundo, ele sabe que você não mentiria. Mas é difícil para ele aceitar isso, mãe. Lucas fez uma pausa, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Preciso desligar. Amo você. Aquela breve conversa me deixou ainda mais ansiosa. A imagem de Daniela negando tudo, nos transformando em mentirosos, manipulando Marcelo novamente, era exatamente o que eu temia. Roberto tentava me acalmar, mas eu o conhecia bem demais para não notar que ele também estava profundamente perturbado. Sua pressão voltou, oscilou e a tosse persistente o acordou várias vezes durante a noite. Devíamos ter ficado quietos. Lamentei certa noite enquanto preparávamos o jantar para Concepción. Talvez tivesse sido melhor se Marcelo nunca descobrisse e os deixasse acreditar que abandonamos a família por capricho. Roberto balançou a cabeça. Não, Clara, a verdade tinha que ser dita, por mais dolorosa que fosse. Mas e se ele decidir acreditar nela? E se nunca mais virmos nossos netos? Concepción, que cortava legumes em silêncio, interveio com sua sabedoria direta. A verdade sempre encontra um caminho claro. Pode levar tempo, pode doer, mas eventualmente ela aparece. Eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar. Na manhã seguinte, eu estava ajudando Concepción a estender roupa no varal, quando um carro estacionou de repente em frente à casa. Meu coração disparou ao reconhecer o veículo de Marcelo, mas não foi meu filho quem saiu primeiro. Foi Juliana, minha neta, que eu não via há mais de 2 meses. Vovó! Gritou ela, correndo em minha direção, com as mãos na cintura e os braços abertos. Abracei-a com força, sentindo seu corpo mais magro, notando que ela havia crescido alguns centímetros, desde a última vez que nos vimos. Seu cabelo também estava diferente, mais curto, emoldurando seu rosto quase feminino. Minha menina, sussurrei contra seus cabelos. Por que senti sua falta? Por cima do ombro dela, vi Lucas saindo do carro, seguido por Marcelo. Meu filho parecia exausto, com olheiras profundas e uma barba por fazer que nunca havia se permitido antes. Roberto saiu de casa ao ouvi-la, emocionado, apoiado em sua bengala. Seu rosto se iluminou ao ver a neta. Juliana, meu Deus, como você cresceu! Enquanto Roberto e Juliana se abraçavam, aproximei-me de Marcelo. Havia algo diferente nele, além da aparência cansada, uma determinação em seus olhos que não estava presente na última visita. Mãe, disse ele simplesmente abraçando-me. Você está bem, filho? Perguntei, preocupada com a aparência dele. Ele me lançou um sorriso triste. Não, não estou, mas ficarei. Entramos todos na casa, onde Concepción já preparava uma jarra de limonada. Sentamo-nos na sala, um silêncio expectante pairando entre nós. Foi Marcelo quem finalmente o quebrou. Descobri que você tinha razão sobre Daniela. A frase caiu como uma pedra em água parada. Olhei para Roberto, que pareceu igualmente surpreso com a afirmação direta. O que aconteceu? Perguntou Roberto. Por fim, Marcelo olhou para os filhos como se avaliasse o quanto eles deveriam ouvir. Lucas fez um gesto quase imperceptível de incentivo. Depois da nossa última visita, comecei a prestar mais atenção, a observar Daniela quando ela não sabia que ele estava olhando, a reparar em como ela falava de você quando pensava que estávamos sozinhos. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que me lembrou muito de quando eu era criança e precisava confessar alguma travessura.
A princípio, pensei que você estivesse exagerando, que talvez houvesse mal-entendidos, coisas tiradas do contexto. Mas aí, o que, filho? Aí eu encontrei os remédios. Meu sangue gelou. Que remédio? No armário do nosso quarto, escondidos numa caixa de sapatos. Remédios para o coração com rótulos alterados, comprimidos que não correspondiam à embalagem, até algumas substâncias que eu não conseguia identificar. Juliana soltou um pequeno suspiro. Lucas passou o braço em volta da irmã, puxando-a para mais perto num gesto protetor que me fez perceber o quanto eles haviam crescido nesses meses difíceis. Confrontei Daniela, continuou Marcelo, sua voz agora quase um sussurro. Mostrei a ele o que havia encontrado e exigi uma explicação. E o que ele disse? Perguntei, embora já temesse a resposta. A princípio, ela negou tudo. Disse que não sabia de onde vinham aqueles remédios, que talvez fossem meus ou até seus. Quando insisti, ela mudou de tática. Começou a chorar, dizendo que eu estava ficando paranoico, que estava deixando meus pais manipularem minha mente contra ela. Marcelo respirou fundo, como se precisasse reunir forças para continuar. Então mencionei a conversa que você ouviu, mãe, sobre os medicamentos que poderiam causar uma morte aparentemente natural. Foi quando eu vi... O que, filho? Vi algo nos olhos dela, algo frio, calculista, que eu nunca tinha notado antes. Por um segundo, a máscara caiu completamente e eu vi... Não sei como explicar, mas ela não era a mulher que eu pensava ter conhecido todos esses anos. O silêncio que se seguiu foi denso, opressivo. Juliana chorou silenciosamente enquanto Lucas olhava para as próprias mãos. O que aconteceu depois? Roberto finalmente perguntou. Ela percebeu que eu tinha visto além da fachada. Ela tentou se recompor, ela mesma, para retornar ao papel de esposa. Incompreendida, mas era tarde demais. Pedi a ela que saísse de casa naquela mesma noite. E ela foi embora? Perguntei surpresa com a rapidez dos acontecimentos. Não sem lutar. Um sorriso amargo se formou nos lábios de Marcelo. Ele ameaçou tirar as crianças de mim. Disse que contaria a todos que eu a agredi, que inventaria 1000 histórias para me destruir. Pai, Lucas interveio pela primeira vez. Conte o resto. Marcelo hesitou, olhando para o filho mais velho. Não sei se eles têm o direito de saber de tudo, insistiu Lucas, com surpreendente maturidade. Marcelo assentiu lentamente. Naquela noite, depois de pedir a Daniela que saísse, liguei para um amigo meu, que é farmacêutico. Enviei a ele fotos dos medicamentos que encontrei. Pedi que ele explicasse o que eram. Meu coração disparou, antecipando o que viria a seguir. Alguns eram de fato medicamentos para o coração, mas em doses muito maiores do que o papai tomava. Outros, Marcelo engoliu. Outros ainda eram substâncias que, combinadas com medicamentos para o coração, podiam causar insuficiência cardíaca, exatamente como você ouviu. Na conversa deles, mãe, fechei os olhos, sentindo uma onda de náusea. Uma coisa era suspeitar, outra coisa completamente diferente era ter a confirmação. No dia seguinte, continuou Marcelo, Daniela voltou com o advogado, exigindo metade da casa, a guarda dos filhos, pensão alimentícia. Quando mencionei os medicamentos, ela negou tudo. Disse que eu estava inventando para não pagar o que ela merecia. E o que você fez? Perguntou Roberto. Mostrei a ela as fotos que tirei de tudo, os resultados da análise do meu amigo farmacêutico e disse que, se ela não deixasse nossas vidas em paz, eu levaria tudo à polícia. Juliana chorou mais alto. Ela foi embora naquela noite. Disse que eu era ingrato,
que me arrependeria de ter escolhido ficar com o papai, que a Su faliu. Lucas completou. Ela disse coisas horríveis para a Ju, que eu era tão insignificante quanto os avós que ela havia adotado depois dos velhos inúteis. Senti uma dor física ao ouvir isso. Como alguém pode falar assim com a própria filha? Chega agora, garantiu Marcelo, atraindo Juliana para um abraço. Ela está com os pais em Monterrey. Pediu o divórcio, mas abriu mão da guarda em troca de um acordo financeiro. Acho que ela percebeu que não teria a mínima chance com tudo o que descobrimos. E você? Perguntei, olhando para os meus netos. Como está lidando com tudo isso? Lucas deu de ombros, naquele gesto tipicamente adolescente que tenta disfarçar emoções profundas. É estranho. Às vezes sinto falta dela, mesmo depois de tudo. Ela é minha mãe, sabe? Mas aí me lembro do que ela planejou fazer com você, de como tratou a vovó, e fico confusa. Tenho pesadelos, confessou Juliana baixinho. Sonho que estou tomando remédio e não consigo parar, mesmo sabendo que vai me fazer mal. Roberto se aproximou da neta, segurando suas mãos com carinho. São só sonhos, minha querida. Eles vão embora com o tempo. Pai, mãe, disse Marcelo após um momento de silêncio. Quero que vocês voltem para casa. A frase pairou no ar como uma oferta inesperada. Troquei um olhar com Roberto, vendo nele a mesma dúvida que eu sentia. Filho, eu sei que é difícil, afinal... Ele interrompeu, percebendo minha relutância. Sei que você se sentiu traído, não só pela Daniela, mas por mim também, por não ter visto o que estava acontecendo, por ter duvidado de você. Não é isso, Marcelo, explicou Roberto gentilmente. É que encontramos uma certa paz aqui. Concepción tem sido maravilhosa e aos poucos estamos reconstruindo nossa rotina. Por favor, implorou Juliana, com os olhos ainda marejados de lágrimas. Sentimos muita falta de vocês. Meu coração doeu com aquele pedido sincero. Como eu poderia recusar? Podemos pensar a respeito? Cedi, buscando a aprovação de Roberto. Ele assentiu levemente. Talvez nos visite primeiro, para ver como nos sentimos. É tudo o que peço, disse Marcelo, visivelmente aliviado. Uma chance de recomeçar em família. O resto da visita foi mais leve, com os netos conversando sobre a escola, os amigos, os planos para o futuro. Juliana tinha decidido que queria ser médica para ajudar idosos como você, vovó. E Lucas pensava em direito, inspirado pelos acontecimentos recentes. Quando eles finalmente foram embora, com promessas de voltar no próximo fim de semana, sentei-me exausta no sofá da sala. O que você acha? Perguntei a Roberto, que parecia igualmente exausto pela intensidade do encontro. Sobreviver? Ele refletiu por um momento. Não sei, Clara. Há tantas lembranças dolorosas naquela casa agora. Concepción, que se mantivera discretamente afastada durante a visita, juntou-se a nós com uma bandeja de chá. Vocês sabem que podem ficar aqui o tempo que quiserem, garantiu-nos. Esta casa é tanto sua quanto minha agora. Obrigada, Concepción, disse Roberto com sinceridade. Não sei o que teríamos feito sem você. Tomamos chá em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A possibilidade de retornar pairava entre nós como uma pergunta sem resposta, carregada de esperança, mas também de apreensão. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, observei seu perfil na penumbra do quarto. As rugas de seu rosto pareciam mais suaves agora, menos tensas do que nos meses anteriores. Em que você está pensando? Perguntei, traçando as rugas de sua testa com o dedo. Estou pensando em como a vida anda em círculos.
respondeu ele, virando-se para me olhar. Há 3 meses, fugimos no meio da noite, temendo pelo nosso futuro. Agora somos convidados a voltar como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Sim, mas no fundo ainda somos nós. Você, eu, Marcelo, as crianças, a família que sempre fomos antes de Daniela. Assenti, entendendo o que ele queria dizer. Apesar de tudo, a essência de quem éramos havia sobrevivido. Feridos, curados, mas ainda intocados. Você acha que devemos voltar? Roberto ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que tivesse adormecido. Finalmente, ele falou. Acho que deveríamos nos visitar primeiro, como você sugeriu. Ver como nos sentimos, dar um passo de cada vez. Concordei, aconchegando-me em seu corpo familiar, encontrando conforto no calor que emanava dele. Não precisávamos decidir tudo naquele momento. Tínhamos tempo agora, um luxo que apenas algumas semanas atrás parecia impossível. Ao adormecer, pensei nos rostos dos meus netos, no olhar arrependido do meu filho, na casa que havíamos chamado de lar por tanto tempo. Conseguiríamos reconstruir o que havia sido quebrado? As feridas poderiam realmente cicatrizar esse tecido. O futuro era incerto, mas, pela primeira vez em meses, era um futuro que eu não tinha medo de enfrentar. Na manhã de sábado, combinada para nossa primeira visita à casa de Marcelo, acordei antes do sol nascer. Eu havia dormido mal, atormentada por sonhos confusos, nos quais me imaginava novamente naquela cozinha, ouvindo a voz de Daniela ao telefone falando sobre medicamentos letais. Roberto também parecia inquieto. Bebia seu café, em silêncio, com o olhar fixo em algum ponto distante. Quando Concepción perguntou se estávamos nervosos, nós dois negamos rapidamente, um reflexo automático de quem passou a vida inteira escondendo suas fraquezas. Você não precisa mentir para mim, disse ela com a franqueza que sempre a caracterizou. É natural ficar ansioso. Aquela casa guarda lembranças difíceis. Não é só isso, confessei finalmente. E se não conseguirmos? E se for muito estranho, muito desconfortável? E se as crianças perceberem o nosso desconforto e acharem que é culpa delas? Acrescentou Roberto, verbalizando outro dos meus medos. Concepción serviu mais café. O aroma reconfortante enchendo a pequena cozinha. Eles estão pensando demais. É só uma visita. Vá, passe o dia, veja como se sente. Se for demais, volte aqui. É simples. Sua praticidade me fez sorrir. Quando você coloca dessa forma, parece fácil. A vida raramente é tão complicada quanto a fazemos, respondeu ele, dando de ombros. Marcelo chegou pontualmente às 9, sozinho. As crianças estão preparando uma surpresa, explicou com um sorriso tímido. Elas estão ansiosas para te ver. A viagem de volta para a cidade onde moramos, a maior parte de nossas vidas, foi estranhamente silenciosa. Observei pela janela do carro as sutis mudanças na paisagem. Uma loja nova aqui, uma casa reformada ali. Fazia apenas 3 meses, mas parecia muito mais tempo. À medida que nos aproximávamos do bairro familiar, senti meu coração disparar. As ruas arborizadas, as casas bem cuidadas, os jardins floridos. Tudo parecia ao mesmo tempo tão familiar e tão distante. Fiz algumas mudanças na casa, comentou Marcelo ao entrar na nossa rua. Achei que seria legal, sabe, tornar o espaço diferente do que era quando... Ele não completou a frase, mas entendíamos quando Daniela estava lá, quando éramos prisioneiros em nossa própria casa. Quando paramos em frente à casa de 2 andares, que havia sido nosso lar por tanto tempo,
Fiquei surpreso ao notar que o jardim da frente estava completamente transformado. As cercas vivas meticulosamente aparadas, que Daniela tanto prezava, haviam sido substituídas por canteiros de flores coloridas e plantas nativas. Lucas está se interessando por jardinagem, explicou Marcelo, notando meu olhar. Ele disse que aprendeu com o vovô. Roberto sorriu, genuinamente emocionado. Ele sempre foi um bom observador. Quando a porta da frente se abriu, Lucas e Juliana saíram correndo como faziam quando eram pequenos e ouviram o carro chegar. Por um momento, o tempo pareceu voltar no tempo e voltamos a ser a família que éramos antes da amargura e da maldade envenenarem nosso cotidiano. Vovô, vovó! Gritaram em uníssono, abraçando-nos com tanto entusiasmo que quase perdemos o equilíbrio. Calma, vão expulsar os seus avós? Riu Marcelo. Um som que não ouvíamos há meses. Entramos em casa e imediatamente notei as mudanças. As paredes, antes de um bege sem graça, que Daniela insistia ser sofisticado, agora estavam pintadas em tons suaves, de azul e verde. Os móveis tinham sido reorganizados, criando espaços mais convidativos. As fotos de família que Daniela havia gradualmente removido estavam de volta, incluindo várias minhas e de Roberto, quando éramos pequenos. Venham ver. Juliana nos puxou pela mão, levando-nos para a sala de jantar. A mesa estava posta com cuidado, decorada com flores frescas e nossos pratos favoritos. A torta de frango que eu costumava fazer aos domingos, a salada de batata que Roberto adorava, até o pudim de leite feito com a minha receita antiga. Cozinhamos tudo, explicou Lucas, orgulhoso. Bem, papai ajudou com o forno, mas nós fizemos o resto. Encontramos suas receitas antigas em um caderno no escritório, acrescentou Juliana. Espero que tudo fique delicioso. Senti as lágrimas turvarem minha visão. A gentileza daquele gesto, o esforço para nos fazer sentir bem-vindos, foi quase demais para o meu coração. É perfeito, consegui dizer, absolutamente perfeito. Almoçamos em um ambiente surpreendentemente descontraído. As crianças conversavam sem parar, compartilhando histórias da escola, planos de férias, detalhes sobre seus amigos. Marcelo parecia mais calmo do que eu ouvia há anos, rindo das piadas de Lucas, ouvindo atentamente os devaneios de Juliana sobre a faculdade de medicina depois do almoço, enquanto as crianças limpavam a mesa. Agora é nossa responsabilidade, vovó. Temos uma agenda de tarefas e tudo mais. Marcelo nos convidou para ver as mudanças no restante da casa. No andar de cima, ele abriu a porta de um cômodo que antes era o escritório de Daniela. Fiz alguns ajustes, explicou com uma hesitação repentina. Sim, se vocês quiserem voltar, claro. O quarto havia sido transformado em um cômodo confortável e iluminado. Uma cama de casal, com uma colcha colorida, cortinas que deixavam entrar a luz do sol, uma poltrona de leitura no canto perto da janela. Agora é o quarto principal, explicou Marcelo. Mudei-me para o menor. Achei que vocês mereciam o melhor espaço da casa. Filho, você não precisava? Começou Roberto, visivelmente emocionado. Sim, eu precisava, interrompeu Marcelo com firmeza. Quero que você se sinta completamente à vontade e decida voltar. Esta é a sua casa. Sempre foi. Continuamos o passeio pela casa. Cada cômodo havia sido modificado de alguma forma, como se Marcelo estivesse tentando exorcizar memórias dolorosas por meio da transformação física dos espaços. No quintal, o maior surpresa, o pequeno canteiro que Roberto tanto amava, tinha sido ampliado,
transformado em uma verdadeira horta com tomates, alface, cenouras e ervas. Lucas começou isso, explicou Marcelo enquanto caminhávamos entre os canteiros bem cuidados. Ele disse que você sempre quis uma horta de verdade, pai, mas bem, nunca foi permitido. Roberto ajoelhou-se com dificuldade, tocando a terra úmida com as mãos enrugadas. Está perfeito, ela murmurou com a voz embargada pela emoção. Passamos o resto da tarde no jardim, Roberto dando conselhos sobre as plantas. Lucas absorvendo cada palavra como se fossem revelações preciosas. Juliana se juntou a nós com uma bandeja de limonada e Marcelo trouxe cadeiras para que pudéssemos sentar à sombra da velha árvore. Era uma cena tão simples e cotidiana, e ainda assim parecia quase milagrosa, depois de tudo o que tínhamos passado. Quando o sol começou a se pôr, Marcelo finalmente fez a pergunta que estava pairando no ar o dia todo. Então, o que você achou? Olhei para Roberto, tentando ler seus sentimentos em seus olhos. Ele assentiu levemente, um gesto quase imperceptível, mas que, depois de 50 anos de casamento, eu entendia perfeitamente. As mudanças foram lindas, filho. Respondi com sinceridade. Elas fizeram desta casa um novo lugar. Então, Lucas mal conseguiu conter a ansiedade. Você vai voltar? Senti o peso daquela pergunta, a esperança nos olhos dos meus netos, a expectativa mal disfarçada de Marcelo. Acho que podemos tentar, Roberto finalmente respondeu. Talvez começar aos poucos, alguns dias por semana, para ver como nos sentimos. Os rostos ao nosso redor se iluminaram. Sério, Juliana quase pulou da cadeira. Eles vão voltar? Vamos tentar, reafirmei, cauteloso, mas esperançoso. Um dia de cada vez, é tudo o que peço, disse Marcelo. E pela primeira vez em muito tempo, vi em seus olhos o menino que ele havia criado, o filho que sempre amou os pais antes que o mundo adulto o levasse para longe de nós. No caminho de volta para a Casa Concepción, conversamos sobre arranjos práticos. O que levaríamos? Quando começaríamos essa transição? Como agradeceríamos adequadamente à irmã de Roberto por sua hospitalidade incondicional? Você está mesmo pronto para isso? Perguntei a Roberto quando estávamos sozinhos em nosso quarto, nos preparando para dormir. Ele considerou a pergunta por um momento, seu rosto pensativo refletido no espelho enquanto escovava os dentes. Você sabe como me senti hoje, Clara? Senti que finalmente poderíamos ser nós mesmos novamente. Não precisávamos mais agir com cautela, medir cada palavra, temer cada reação. Era como respirar depois de um longo tempo submersos. Assenti, entendendo perfeitamente a sensação. Eu também senti isso, como se um peso tivesse sido tirado de mim. As crianças parecem felizes, observou ele, sentado na beira da cama. Elas estão mais leves, mais autênticas. Sim, eu não tinha percebido o quanto Daniela também as afetava, até ver como elas estão agora. Roberto pegou minha mão, seus dedos entrelaçando-se aos meus com a familiaridade de décadas de gestos semelhantes. Acho que podemos deixar isso claro, reconstruir, recomeçar. Não será fácil. Há muitas lembranças naquela casa, mas talvez possamos criar novas e melhores lembranças. Descansei a cabeça em seu ombro, sentindo o conforto de seu corpo ao meu lado, a segurança que sempre encontrei em sua presença. Um dia de cada vez, sussurrei, repetindo o que havia dito aos netos. Um dia de cada vez, ele concordou. Nas semanas seguintes, iniciamos a transição gradual. No início, passávamos apenas os fins de semana na casa de Marcelo,
voltando para a casa de Concepción durante a semana. Depois, passamos a ficar 3 ou 4 dias seguidos, trazendo mais coisas nossas a cada visita. Concepción observava nossa movimentação com um sorriso compreensivo. Vocês estão voltando para casa, afirmou ela sem tristeza, apenas com a aceitação serena que sempre a caracterizou. É como deve ser. Nunca poderemos agradecer o suficiente, disse Roberto à irmã em nossa última noite oficial em sua casa. Você salvou nossas vidas, Concepción, não só nos dando abrigo, mas nos devolvendo a dignidade quando mais precisávamos. É para isso que serve a família, respondeu ela simplesmente, como se abrigar parentes fugitivos no meio da noite fosse a coisa mais natural do mundo. E eles são sempre bem-vindos aqui, a qualquer hora. O dia em que nos mudamos oficialmente de volta para a casa de Marcelo foi marcado por uma pequena comemoração. Lucas e Juliana prepararam um bolo caseiro decorado com as palavras Bienvenido de Volver, Vovó e Vovô, escritas em glacê colorido. Marcelo abriu uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Um brinde à família, propôs, erguendo a taça. Aqueles que sempre estarão aqui um para o outro, nos bons e maus momentos. Brindamos e naquele momento simples, senti um ciclo se completando. Tínhamos passado pelo fogo e saído do outro lado. Feridos, sim, mas também fortalecidos, purificados de uma forma que só o sofrimento pode proporcionar. À noite, deitada na cama do quarto principal que agora era nosso, eu ouvia os sons familiares da casa. O tic-tac do relógio da sala, o rangido ocasional do piso de madeira, o riso distante de Lucas assistindo a algum programa na televisão. Sons comuns, cotidianos, que há apenas alguns meses pareciam perdidos para sempre. Sons de lar, de pertencimento, de segurança. Roberto já dormia ao meu lado, sua respiração ritmada me trazendo o conforto de décadas de noites compartilhadas. Olhei para o rosto dele, relaxado no sono, e senti uma onda de gratidão tão intensa que quase doeu. Tínhamos sobrevivido. Não apenas escapado da morte literal que Daniela planejara, mas também da morte lenta e insidiosa da dignidade, do respeito próprio, do amor familiar. Fechei os olhos, deixando-me envolver pelo sono que finalmente chegou sem medo, sem pesadelos, sem a ansiedade que por tanto tempo fora minha companheira constante. Estávamos em casa, finalmente, verdadeiramente em casa. Os primeiros meses de volta à casa de Marcelo foram como reaprender a andar depois de uma longa doença. Cada dia trazia pequenos ajustes, momentos de dúvida seguidos de um progresso cuidadoso. Havia dias em que tudo fluía naturalmente, como se nunca tivéssemos partido. E havia dias em que um objeto, um som ou um cheiro despertava memórias dolorosas, fazendo-nos recuar instintivamente. Roberto e eu desenvolvemos um código silencioso para esses momentos. Um leve toque no braço significava que eu estava desconfortável. Um aperto de mão mais firme dizia: preciso de um momento. Os netos, com aquela percepção aguçada dos jovens, logo perceberam nossos sinais e criaram suas próprias intervenções. Vovó, você vem me ajudar na cozinha? Juliana perguntava casualmente, oferecendo uma válvula de escape ao perceber meu desconforto. Vovô, o que você acha daquela planta nova no jardim? Lucas criava uma distração ao ver Roberto ficar tenso. Marcelo observava essas pequenas dinâmicas com uma mistura de culpa e gratidão. Certa tarde, enquanto tomávamos café na varanda, ele finalmente verbalizou o que parecia estar pensando há semanas. Você não deveria precisar disso, disse ele de repente. Esses códigos, essas fugas,
Olhei para meu filho, notando as novas rugas em seu rosto, o cabelo que começava a ficar grisalho nas têmporas. A dor dos últimos meses havia deixado marcas físicas nele. Faz parte do processo também, filho, respondi docemente. Uma ferida profunda não se cura da noite para o dia. Mas a ferida nem deveria existir, insistiu a voz, carregada de autopunição. Eu deveria ter visto o que estava acontecendo. Eu deveria tê-los protegido. Roberto, que até então observava silenciosamente o jardim, virou-se para Marcelo. Filho, você confiou na sua esposa. É isso que fazemos com as pessoas que amamos. Confiamos nelas. Mas você tentou me avisar de tantas maneiras diferentes. Daniela era muito habilidosa. Interrompi gentilmente. Ela sabia exatamente como parecer a esposa e mãe perfeita quando você estava olhando e sabia como nos fazer parecer paranoicos, confusos, ingratos. Marcelo balançou a cabeça, insatisfeito. Eles ainda eram meus pais. Eu deveria ter. Você deveria. Você poderia. Você teria. Roberto interrompeu firmemente. São as 3 palavras mais inúteis da língua espanhola, filho. Não podemos mudar o passado, só podemos aprender com ele e seguir em frente. Aquela conversa foi um ponto de virada. Depois dela, Marcelo pareceu se livrar de parte da culpa que carregava, tornando-se mais presente, mais comprometido com a reconstrução da nossa família. Semanas se transformaram em meses. As estações mudaram, trazendo novas cores ao jardim que Roberto e Lucas cuidavam com tanto carinho. A rotina se instalou, confortável e previsível, de uma forma que nunca tínhamos apreciado tanto antes. Voltei a cozinhar regularmente, redescobrindo aos poucos o prazer de preparar as receitas de família que Daniela havia me proibido aos poucos. Juliana se tornou minha assistente entusiasmada, absorvendo cada técnica, cada segredo culinário como se fossem tesouros preciosos. Vovó, como a senhora faz o bolo tão fofinho? Perguntou ele, observando atentamente enquanto eu batia a massa. O segredo está no movimento, expliquei, demonstrando a técnica que minha avó havia me ensinado décadas antes. Não se trata apenas de misturar os ingredientes, é entender como eles se comportam juntos. Roberto passou a dedicar a maior parte do seu tempo à horta, transformando-a em um oásis de cor e fragrância. As sementes que plantamos simbolizavam nossa própria jornada, enterradas na escuridão, lutando para emergir, finalmente florescendo ao sol. Certa tarde, enquanto colhíamos tomates para o jantar, Lucas fez uma pergunta que nos pegou de surpresa. Vocês tiveram notícias dela? Da minha mãe? Roberto e eu trocamos olhares rápidos. Era a primeira vez em meses que um dos netos mencionava Daniela diretamente. Não, meu filho, respondi cuidadosamente. Não mencionamos. Papai disse que ela agora está morando em outra cidade com os pais. Foi o que ouvimos também, confirmei, observando sua expressão atentamente. Lucas continuou colhendo tomates em silêncio por um momento, antes de finalmente perguntar o que realmente parecia estar em sua mente. Você acha que ela realmente ia te machucar? Quer dizer, de propósito, a pergunta pairava no ar como uma nuvem escura. Como responder honestamente sem aprofundar a ferida já aberta no coração dessa adolescente? Roberto ajoelhou-se com dificuldade, ficando na altura dos olhos de Lucas, que mesmo aos 16 anos ainda não tinha atingido aquela altura máxima. Lucas, às vezes as pessoas fazem coisas terríveis quando são consumidas por certos sentimentos. Sua mãe hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe tinha problemas que nenhum de nós conseguia realmente ver ou entender.
Mas ela realmente ia... Sabe, ele não conseguiu completar a frase. Encontramos evidências de que ela estava planejando algo muito sério, respondi, optando pela honestidade sem entrar em detalhes macabros. Mas o importante é que estamos todos seguros agora, incluindo você e sua irmã. Lucas assentiu lentamente, processando a informação. Às vezes me pergunto se fiz algo errado, se poderia ter evitado de alguma forma, confessou Lucas, abaixando a cabeça. Soltei a cesta de tomates e abracei meu neto com força, sentindo seu corpo adolescente tremer levemente contra o meu. Lucas, olhe para mim, implorei, segurando seu rosto com minhas mãos enrugadas. Nada disso foi culpa sua. Absolutamente nada. Você era apenas uma criança. Você ainda é, de muitas maneiras, tentando navegar em uma situação criada por adultos. Mas eu vi como você os tratou. Eu sabia que algo estava errado e não fiz o suficiente. Roberto se aproximou, colocando a mão no ombro do neto. Você fez mais do que muitos adultos teriam coragem de fazer. Você nos defendeu quando pôde, nos confortou quando precisávamos. Você foi a nossa luz nos dias mais sombrios. Lucas rapidamente enxugou uma lágrima persistente. Eu só queria que tivéssemos sido uma família normal, sabe? Como nas histórias, com os avós fazendo biscoitos e contando histórias sem toda essa bagunça. Sorri tristemente, entendendo perfeitamente a saudade daquela normalidade que nos foi roubada. E é isso que estamos construindo agora, não é? Uma família normal, onde nos amamos e cuidamos uns dos outros. Você acha que um dia isso vai, sei lá, parar de doer? A pergunta tão simples e tão profunda ao mesmo tempo pairava entre nós. Vi Roberto engolir em seco, com os próprios olhos vidrados. Acho que nunca vai parar completamente, respondi honestamente. Mas fica diferente, menos agudo, mas como um eco distante que enfraquece com o tempo, até que um dia você percebe que horas, dias inteiros, se passaram sem que você sentisse aquela dor. Lucas assentiu, parecendo encontrar algum conforto nessa perspectiva. E sabe de uma coisa, ajuda, acrescentou Roberto, com a voz mais firme agora. Criar novas memórias, boas memórias, como esta, colhendo tomates na horta que plantamos juntos, tendo conversas honestas, simplesmente sendo uma família. Aquele momento no jardim marcou outro ponto de virada em nossa jornada. A conversa abriu portas para outras pessoas, igualmente honestas e curativas. Juliana acabou compartilhando seus próprios medos e dúvidas. Marcelo falou sobre a culpa que ainda carregava. Roberto e eu finalmente conseguimos expressar toda a extensão do terror que havíamos vivenciado. Cada conversa era como remover um espinho profundamente enterrado, doloroso no momento, mas proporcionando alívio depois. Com o tempo, aprendemos a falar sobre Daniela sem o nome dela, enviando ondas de tensão pelo ambiente. Não era exatamente desculpe, especialmente para mim, que tinha ouvido aquela conversa telefônica macabra, mas sim uma espécie de aceitação. Ela tinha feito parte de nossas vidas, causado danos profundos, mas não permitiríamos que ela continuasse a ter poder sobre nosso presente, nosso futuro. Numa tarde de domingo, cerca de 8 meses após nosso retorno, estávamos todos na sala depois do almoço. Juliana tocava piano, um talento que Daniela havia desencorajado por ser barulhento. Enquanto Lucas lia um livro deitado no tapete, Marcelo e Roberto jogavam xadrez, uma tradição que haviam retomado. Tricotei um cachecol para o inverno que se aproximava. Olhei para aquela cena cotidiana e senti uma onda de gratidão tão intensa que meus olhos se encheram de lágrimas. Marcelo percebeu e se aproximou,
sentando-se ao meu lado no sofá. Está tudo bem, mãe? Está perfeito, respondi com sinceridade, simplesmente perfeito. Ele sorriu, compreendendo. Sabe, às vezes, acordo no meio da noite e entro em pânico, pensando que tudo isso é um sonho, que vou acordar e você terá sumido de novo, ou que Daniela voltará com suas mentiras e manipulações. Eu também tenho esses momentos, confessei. Acho que todos nós temos, mas aí eu os vejo no café da manhã. Ouço papai conversando com Lucas no jardim. Ouço Juliana tocando piano e sei que é real, que sobrevivemos. Apertei sua mão, sentindo a emoção em sua voz. Sim, sobrevivemos e, mais do que isso, estamos vivendo de novo. Naquela noite, deitado ao lado de Roberto, contemplei o caminho que havíamos percorrido desde a prisão silenciosa em que nossas vidas se tornaram. Até a fuga desesperada de madrugada, os meses de incerteza na casa de Concepción, a horrível revelação dos planos de Daniela, e finalmente o retorno lento e cuidadoso para casa. 1 centavo pelos seus pensamentos, murmurou Roberto, sonolento ao meu lado. Estou pensando em como somos sortudos apesar de tudo. Sorte, ele se virou para me olhar na penumbra do quarto. Essa é uma palavra interessante para usar depois de tudo o que passamos, mas é verdade, não escapamos. Marcelo descobriu a verdade a tempo. As crianças estão conosco, seguras e amadas, e nós temos um ao outro, afinal. Roberto ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre minhas palavras. Você tem razão, ele finalmente assentiu. Muitos idosos enfrentam abandono, negligência e até abuso e nunca encontram uma saída. Nunca têm a chance de recomeçar. Exatamente. E aqui estamos nós, aos 70 anos, construindo uma nova vida. Uma vida boa, acrescentou ele, puxando-me para mais perto. Uma vida boa. Concordei, aconchegando-me a ele como fazia há mais de 50 anos. Na manhã seguinte, acordei cedo, antes de todos na casa. Fiz café e saí para a varanda com minha xícara fumegante, observando o nascer do sol. O jardim de Roberto brilhava com orvalho, cada gota refletindo a luz dourada da manhã, como pequenas joias espalhadas pelas folhas e flores. Havia uma paz naquele momento que parecia quase sagrada, uma sensação de que, apesar de todas as probabilidades contra nós, tínhamos chegado ao outro lado da tempestade, não ilesos. Tínhamos cicatrizes visíveis e invisíveis, mas intactos. Houve passos leves e me virei para encontrar Juliana, parada na porta da varanda, com o cabelo desgrenhado, ainda de pijama. Bom dia, vovó, murmurou ela sonolenta. Posso me juntar a você? Claro, meu amor. Ela se sentou ao meu lado, encolhendo-se um pouco no ar fresco da manhã. Coloquei meu braço em volta dos seus ombros, puxando-a para mais perto para compartilhar meu calor. No que você está pensando tão cedo? Perguntei. Escola, respondeu ela. Estou trabalhando em um projeto sobre história da família para a aula de sociologia. Sério? Sobre o que exatamente? Ela hesitou por um momento. Sobre como as famílias enfrentam crises e se transformam. Sobre resiliência. Sorri, entendendo imediatamente. E você está pensando em escrever sobre a nossa história? Ela assentiu. Você acha que seria demais? Eu não sei como expor muita coisa. Considerei sua pergunta cuidadosamente. Nossa história foi certamente particular, dolorosa em muitos aspectos, mas também foi poderosa e importante. Acho que depende de como você a conta, respondi finalmente.
Não precisamos expor todos os detalhes obscuros para compartilhar as lições que aprendemos. E quais foram essas lições, vovó? Para você, pessoalmente, a pergunta me fez refletir sobre o que eu realmente aprendi durante toda aquela provação. Aprendi que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você, a menos que você permita. Comecei devagar. Aprendi que nunca estamos velhos demais para recomeçar, para lutar pelo que é certo, para exigir respeito. Juliana ouvia atentamente, com os olhos fixos em mim. Aprendi que as pessoas nem sempre são o que parecem, mas também que existe bondade genuína no mundo, como sua tia-avó Concepción, que nos abriu sua casa sem questionar. E sobre família, ela insistiu. O que você aprendeu sobre família? Que a verdadeira família não é definida apenas por obrigação ou sangue, mas por escolhas diárias. Seu pai escolhe todos os dias ser um pai melhor, um filho melhor. Você e Lucas escolhem ser netos que trazem alegria e propósito às nossas vidas. Seu avô e eu escolhemos acreditar que poderíamos reconstruir o que foi quebrado. Às vezes é uma escolha difícil. Sorri com a perspicácia da pergunta. Muito difícil em alguns dias. Há momentos em que a dor ou o medo tentam assumir o controle novamente. Momentos em que seria mais fácil se fechar, guardar rancor, desistir, mas escolhemos de forma diferente a cada dia. Juliana apoiou a cabeça no meu ombro, um gesto que me lembrou muito a garotinha que ela era, apesar de estar no limiar da vida adulta agora. Obrigada, vovó. Acho que agora sei como vou escrever meu trabalho. Ficamos ali, em um silêncio confortável, observando o sol nascer lentamente no horizonte, trazendo luz a cada canto do jardim. Era uma metáfora perfeita para a nossa jornada das sombras mais profundas à claridade gradual de um novo dia. Uma semana depois, Juliana nos pediu para ler seu trabalho antes de entregá-lo à professora. Todos nos reunimos na sala de estar depois do jantar, cada um encontrando seu lugar de costume. Roberto em sua poltrona favorita, Marcelo no sofá, Lucas esparramado no tapete. Juliana se levantou um pouco nervosa, segurando algumas folhas de papel. Raízes e asas, uma história de resiliência familiar, ela começou a ler. Quando pensamos em avós, geralmente imaginamos figuras doces e frágeis fazendo biscoitos e contando histórias do passado. Raramente os vemos como guerreiros, como sobreviventes, como revolucionários em suas próprias vidas. Esta é a história dos meus avós. Clara e Roberto, que aos 74 e 76 anos, respectivamente, me ensinaram mais sobre coragem e dignidade do que qualquer livro de história. Enquanto ela lia, sentia as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Ela havia capturado nossa história com uma sensibilidade e uma percepção surpreendentes para alguém tão jovem. Sem expor detalhes desnecessariamente obscuros, ela pintou um retrato honesto dos desafios que enfrentamos e da força que encontramos para superá-los. O que aprendi com meus avós, concluiu ela, é que a idade não define nossa capacidade de mudança, de crescimento, de luta. Aprendi que crises familiares, por mais dolorosas que sejam, podem ser catalisadoras de transformações necessárias, e aprendi, acima de tudo, que o amor genuíno é uma força poderosa o suficiente para reconstruir até mesmo o que parece irreparavelmente quebrado. Quando ela terminou, o silêncio na sala estava carregado de emoção. Foi Marcelo quem falou primeiro. Sua voz estava embargada. É perfeito, minha filha. Simplesmente perfeito. Lucas, que raramente demonstrava emoções abertamente, tinha os olhos vidrados. A professora vai chorar quando ler isso. Roberto estendeu os braços
e Juliana correu para abraçá-lo. Estou tão orgulhoso de você, disse ele, não apenas pelo trabalho, mas pela pessoa que você se tornou. Quando chegou a minha vez de abraçá-la, sussurrei em seu ouvido. Você entendeu tudo perfeitamente, meu amor, absolutamente tudo. Aquela noite marcou outro tipo de virada em nossa jornada coletiva. O trabalho de Juliana não foi apenas uma recontagem da nossa história na Issoria. Foi uma declaração de que não apenas havíamos sobrevivido, mas que havíamos transformado nossa experiência em algo significativo, algo que poderia inspirar e ensinar outras pessoas. Na semana seguinte, Juliana chegou da escola radiante. Peguei o plus no trabalho. A professora quer que eu leia para toda a turma no Dia dos Avós. A notícia nos encheu simultaneamente de orgulho e apreensão. Estar presente enquanto nossa história era compartilhada publicamente seria um grande passo. Você viria? Perguntou Juliana, hesitante. Para a apresentação, Roberto e eu trocamos olhares. Era um pedido significativo que nos tiraria da nossa recém-estabelecida zona de conforto. Claro que iremos, respondi finalmente, sabendo que era a resposta certa, apesar do desconforto que sentia. Estaremos na primeira fila. No dia da apresentação, sentei-me entre Roberto e Marcelo no auditório da escola, observando os outros avós que tinham vindo para o evento. Casais de cabelos brancos segurando flores e câmeras, sorrisos orgulhosos, a expectativa normal de um dia comum de celebração familiar. Algum deles já havia enfrentado o que nós enfrentamos? Alguns desses sorrisos continham histórias de abuso, negligência, medo. Estatisticamente, era provável. O abuso contra idosos é muito mais comum do que a maioria gosta de admitir. Frequentemente escondido atrás de portas fechadas, disfarçado de carinho, justificado como sendo o melhor para todos. Quando ela subiu ao palco, senti uma onda de orgulho tão intensa que quase ofuscou meu nervosismo. Ela era linda, segura de si, segurando suas anotações com mãos firmes. Raízes e asas, começou sua voz clara, alcançando todos os cantos do auditório. Enquanto ela lia, observei as reações da plateia. Rostos se contraíam de empatia, olhos marejados, cabeças balançando em reconhecimento. Nossa história, embora única em seus detalhes, tocou em algo universal. A luta pela dignidade, amor familiar, resiliência diante da adversidade. Quando terminou, os aplausos foram espontâneos e calorosos. Vários outros avós se aproximaram depois, querendo nos conhecer, alguns compartilhando trechos de suas próprias histórias. Minha filha nos acolheu quando não podíamos mais viver sozinhos. Tivemos que mudar completamente nossas vidas aos 70 anos, confirmando que, de fato, não estávamos sozinhos em nossas experiências. Uma senhora em particular me emocionou. Ela esperou até que a maioria das pessoas tivesse ido embora e se aproximou timidamente. Seu nome é Clara, não é? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Sim, sou eu. Meu nome é Helena. Essa história me tocou profundamente. Estou passando por algo parecido. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei ao redor para ver quem poderia estar com ela. Meu filho e minha nora, explicou ela, entendendo minha preocupação. Eles estão lá fora. Eles não sabem que estou falando com você? Segurei suas mãos, notando como tremiam levemente. Helena, você está segura? Ela hesitou, com os olhos baixos a maior parte do tempo, mas as coisas estão piorando. Meus remédios passam o efeito, voltam. Tenho tonturas que não consigo explicar. Meu coração apertou.
Foi como ouvir minha própria história sendo contada novamente. Você tem um lugar para ir. Alguém com quem possa ficar? Minha irmã, talvez, mas é difícil simplesmente ir embora. Eu sei, respondi, apertando suas mãos com mais força. Acredite, eu sei. Trocamos números de telefone discretamente. Prometi ligar. Ajudar de alguma forma, mesmo que fosse apenas para ouvir. Enquanto caminhávamos para casa naquela tarde, compartilhei o encontro com Roberto e Marcelo. Precisamos ajudá-la, disse Roberto imediatamente. Sabemos melhor do que ninguém como é estar nessa situação. Marcelo assentiu, pensativo. Talvez possamos criar um grupo de apoio, um lugar seguro onde idosos em situações vulneráveis possam encontrar recursos, informações e solidariedade. A ideia cresceu nos dias seguintes. Conversamos com assistentes sociais, pesquisamos recursos existentes e começamos a planejar como poderíamos transformar nossa experiência traumática em algo positivo para os outros. Um mês depois, realizamos a primeira reunião do que chamamos de Projeto de Dignidade na sala comunitária da biblioteca local. Esperávamos 3 ou 4 pessoas, 16 compareceram. Helena estava entre elas, mais forte agora, tendo encontrado refúgio com a irmã. Havia outros, homens e mulheres, com histórias dolorosamente semelhantes às nossas. Negligência sutil, abuso psicológico, controle financeiro, isolamento gradual de amigos e outros familiares. Nunca pensei que falaria sobre isso em público. Confessei ao abrirmos a reunião, com Roberto ao meu lado, segurando minha mão em busca de força. Mas se a nossa história pode ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar segurança e dignidade, vale a pena reviver a dor. À medida que cada pessoa compartilhava um fragmento de sua história, percebi que estávamos criando algo poderoso ali. Não apenas um grupo de apoio, mas uma comunidade, uma rede de segurança, um lembrete de que ninguém deve enfrentar o abuso sozinho, independentemente da idade. No caminho para casa, Roberto comentou: Sabe o que mais me marcou? Hoje, a coragem, todos aqueles rostos, todas aquelas histórias diferentes, mas a mesma coragem que nos fez sair no meio da noite. Assenti, entendendo exatamente o que ele queria dizer. É como se a nossa história tivesse aberto uma porta para que outros também pudessem falar, buscar ajuda. Talvez esse seja o verdadeiro começo, refletiu ele. Não apenas reconstruir nossas próprias vidas, mas ajudar outros a fazerem o mesmo. Naquela noite, deitados ao lado de Roberto, como tínhamos feito há mais de 50 anos, refleti sobre a jornada extraordinária que havíamos percorrido, da escuridão do medo à luz da renovação, do isolamento à comunidade, da vitimização ao empoderamento. O que você está pensando? Perguntou Roberto sonolento, sua mão encontrando a minha na escuridão. Estou pensando que talvez, afinal, haja um propósito para tudo o que passamos. Um propósito? Sim. Talvez precisássemos passar por isso para poder ajudar os outros agora, para realmente entender o que tantos idosos enfrentam em silêncio todos os dias. Roberto ficou em silêncio por um momento, considerando minhas palavras. Não sei se acredito que o sofrimento sempre tem um propósito, ele finalmente respondeu. Mas acredito que podemos escolher dar sentido, até mesmo às experiências mais dolorosas. Sorri para a escuridão, apertando sua mão. E é isso que estamos fazendo, não é? Escolhendo transformar nosso trauma em algo útil, algo maior do que nós mesmos. Sim. Ele assentiu gentilmente. É exatamente isso. Adormeci com uma sensação de paz
que me iludira por tanto tempo. A jornada não havia terminado. Provavelmente nunca terminaria completamente. Mas cada passo, cada conversa difícil, cada mão estendida a alguém em situação semelhante nos levava um pouco mais longe das sombras do passado. E talvez essa fosse a verdadeira vitória, não apenas sobreviver, mas transcender. Não apenas curar nossas próprias feridas, mas usar nossa sabedoria duramente conquistada para ajudar a curar as feridas dos outros. Aos 74 anos, quando muitos esperam apenas descanso e tranquilidade, eu havia descoberto um novo propósito, uma nova direção. Aprendi que não há limites de idade para recomeçar, para ter coragem, para fazer a diferença. Esta era a mensagem que eu carregaria comigo pelos dias, meses e anos que viriam. Nunca é tarde para resgatar sua voz, sua dignidade, sua liberdade. Nunca é tarde para transformar a dor em propósito. Nunca é tarde para recomeçar. Agora, se você gostou desta história, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes. Send.